Muito bom, vamos lá, senhoras e senhores. A gente está no Daf Yud Aleph Amud Aleph. Betoch Hakeno Matzah Lifnei Hakena. Apareceu na Mishnah o seguinte, Assurim. Apareceu na Mishnah, se eu separei alguns animais que estavam dentro do ninho, 2, 3 pombos que eu pretendia fazer shritá no dia seguinte e comer, separei eles, deixei eles dentro do ninho. Se eu encontrei eles fora do ninho, está proibido. Não são permitidos, porque eu não tenho certeza que são os mesmos pombos que estavam dentro. Obviamente, se eu tiver algum sinal, amarrei alguma coisa na perna deles, é claro para mim que é o mesmo, então ceder, é o mesmo, não é mukse. Mas, se eu não tenho certeza que são os mesmos, mesmo que eles estão nas proximidades, está muito próximo de onde deixei, está proibido. Pergunta Agmará, diz Agmará, Leima Messel el Rabi Hanina, talvez isso apoie a opinião de Rabi Hanina, que a gente já viu no DAF anterior, Dama Rabi Hanina, Rov Vekarov, Alecha Hararov. Rabi Hanina falou que quando eu tenho duas lógicas possíveis para definir o que está na minha frente, ou seguir a maioria, ou seguir o mais próximo, eu vou atrás da maioria. Aqui também, a maioria dos pombos não foram separados para fazer neles shritá no Yom Tov, mas esses pombos que eu separei, eles estão mais perto. Os pombos que eu encontrei no Yom Tov estão próximos ao lugar onde eu deixei os pombos antes do Yom Tov. Então, se eu tenho maioria e proximidade, eu vou atrás da maioria e proíbo, e não atrás da proximidade e permito. Amarabai é bedaf. Fala, Bai, não, está se tratando aqui que na frente do ninho, na frente do pombal, eu tenho um daf, eu tenho um pedaço de madeira lá, e tem o tempo todo várias e várias pombas vêm, param lá e vão embora, param lá e vão embora. Então tem muitas pombas que não são só a maioria, elas também estão próximas ao lugar onde eu deixei as pombas permitidas. Então o lugar onde eu encontrei as pombas no Yom Tov, que elas saíram do ninho onde eu tinha deixado elas, tem pombas próximas que são pombas permitidas, as que eu separei, mas tem pombas próximas que são pombas proibidas, que ficam parando aqui e voando, parando aqui e voando. Então, nesse caso, não tem como permitir. Rava Amar Beshnei Kanim Zolemala Mizoskina. Rava tem outra explicação. Ele fala que está se tratando que é um pombal que tem 2 andares. Eu tenho um ninho em cima e um ninho embaixo. E o que a Mishnah vai dizer é o seguinte: Velo mi baizimen batartona velo zimen baelioná, umatzá batartona velo matzá baelioná. De Asiran, fala Rava o seguinte, olha, se o que acontece se eu tinha pombas em cima, pombas embaixo, não só no caso em que eu escolhi as pombas de baixo para fazer shritá no dia seguinte. E quando eu cheguei no Yom Tov, o ninho de cima estava vazio e o de baixo tinham pombas. Nesse caso, obviamente, é proibido. Por quê? Nesse caso, eu posso dizer o seguinte, olha, tinha 2 pombas em cima, 2 embaixo. Eu separei as de baixo para fazer shritá no dia seguinte. Isso foi Erev Yom Tov. Cheguei no Yom Tov, encontrei lá 2 pombas no de baixo, como tinha ontem, mas o de cima estava vazio. Nesse caso, as pombas são proibidas. Por quê? Porque pode ser que as pombas de baixo voaram e as de cima vieram para o de baixo. Eu não tenho certeza que essas 2 pombas que estão na de baixo são as que estavam ontem. Ela, e não só isso, a filozimen belioná, velozimen batartoná, mesmo que eu tenha separado para fazer shritá nas pombas de cima e não nas de baixo, o mal matzá ba'elioná, velo matzá batartoná, e no dia seguinte eu encontrei pombas no pombal de cima e não no pombal de baixo, nesse caso também é proibido. Anachnami assira, e essas também são proibidas. Damrina nana hazulealma vesali, porque nesse caso eu também falo que pode ser que as 2 de cima que eu tinha separado voaram e as de baixo foram para o de cima. É normal que as pombas vão de cima para o de baixo, mas a Mishnah vai ensinar que se eu separei pombas em um dos 2 pombais e agora um está vazio e o outro tem as pombas igual ontem, é possível que as de cima voaram e as de baixo foram para o de cima, ou seja, como eu não tenho certeza do que é, como eu não tenho certeza o que tem na minha frente, se essas são as pombas de ontem ou não, e nesses 2 casos é proibido. Continua a Gemara e traz mais um pedacinho da Mishnah. Vem amarelo mutarim. A Mishnah falou o seguinte: se não tem mais pombas na região, aparentemente, não tem outras pombas, as pombas estão liberadas, certo? Eu separei 2 pombas no pombal de cima,
ou no pombal, dentro do pombal, por exemplo, eu tinha um ninho com pombas, eu separei 2 pombas lá para fazer shkita no dia seguinte. Quando eu cheguei no Yom Tov para pegar, as pombas não estavam dentro do ninho, estavam próximas a ele, estavam do lado de fora. Nesse caso, se não tem pombas em volta, só tem essas pombas aqui, está liberado porque essas são as pombas que eu separei ontem. Pergunta Gemara, Echidame, como está se tratando? Ilema bemefurahim, se está se tratando em pombas grandes que têm capacidade de voar, e kaleme maranachazu lealma veanachriteninhu, talvez não são as pombas de ontem. Já que elas não estão no lugar específico onde eu deixei, pode ser que são pombas novas, pode ser que aquelas que eu separei ontem voaram e outras apareceram por aqui. Ela bemedadim, então talvez não tá. Isso que a Mishnah liberou não é com pombas voadoras já, são pombas que ainda não conseguem voar, por isso, já que elas estão na frente do ninho, elas estão próximas ao ninho, com certeza são as pombas de ontem, porque elas não conseguem voar. E aí pergunta o seguinte: se está se tratando que tem um outro ninho na proximidade, dentro de 50 motos tem um outro ninho, adudeadedu. Pode ser que as pombas andaram de um ninho para o outro. Como eu posso ter certeza que as pombas que estão aqui são exatamente as mesmas pombas de ontem? Se tem um ninho na proximidade, pode ser que elas andaram de um para o outro. E se não tem um ninho na proximidade, então óbvio que é mutar. É óbvio que são as pombas de ontem. Por quê? Pombas que não voam, pombas que conseguem só andar um pouquinho de um lado para o outro, o máximo que elas andam para longe do ninho delas é 50 mot. Elas não vão mais longe do que 50 mot, em torno de 25 metros. Então, pergunta agora o seguinte, olha, quando a Mishnah falou que se só tem essas pombas e não tem mais pombas, está liberado, como está tratando? Se são pombas que voam, quem disse que está liberado, talvez não são as de ontem, talvez as que estavam lá que eu escolhi voaram, e essas são outras. E se são pombas que não voam, elas conseguem só andar um pouquinho, elas conseguem dar uma voada bem de leve, bem curta, certo? Não voos longos. Então, qual é a situação? Se tem um outro ninho por perto, talvez não são as mesmas pombas, talvez elas foram de um ninho para o outro. E se não tem outro ninho por perto, é óbvio que é permitido, porque elas não têm como, não tem de onde vir outras pombas. Então fala, o que a Mishnah vem dizer? Qual é o caso que a Mishnah tem que falar que é mutar, que é permitido? Responde a Gemara, Leolam deika ken betocha mishimamá. Fala, olha, está se tratando que tem pomba, tem outro pombal, tem outro ninho dentro de 50 mot. E a priori eu diria que o quê? Que já que tem um outro ninho dentro de 50 mot, pode ser que as pombas foram de um para o outro e trocaram. E essas que estão aqui não são as mesmas pombas. Mesmo assim, vem a nossa Mishnah e diz que é liberado. Pode comer essas pombas porque essas são as de ontem. Por quê? O que gondekaima bekeren zavid. Está se tratando que esse outro pombal, esse outro ninho que está próximo, dentro de 50 mot, dentro desse raio de 25 metros, não está visível desse ninho, e sim está virando a esquina, digamos assim. Eu tenho a minha casa, que tem 2 paredes, eu tenho um ninho de um lado da parede, um ninho no outro, e não dá para olhar de um para o outro. Quem está em um ninho não consegue ver o outro. Precisa virar a esquina da casa. Mal deteimado de adedu, kamashmelan, coleca de madeda, veada, rechaze, lekania, madeda, veilo, lo madeda. Vem ensinar a Mishnah o seguinte, que isso que as pombas andam 50 mot em torno do ninho delas, é só enquanto elas conseguem ainda ver o ninho. Mas se ela vai ter que andar e vai ter que virar assim, dentro desses 50 mot, dentro desse raio de 50 mot, a pomba vai ter que acabar virando a esquina, aí ela não vai. Até lá ela não vai. Vamos só fazer um desenho aqui rapidinho para ficar mais claro. Então, se eu tenho aqui um pombal, eu tenho aqui outro ninho, se estão dentro de 50 mot um do outro, as pombas vão daqui para cá. Por isso, nessa situação, pode ser que as pombas que eu encontrei em um ninho, elas vieram do outro, trocaram de um para o outro e está proibido. Porém, fala Gumará, que se eu tiver uma casa aqui que impede com que as pombas vejam um ninho do outro, as pombas elas vão andar 50 mot, mas nunca vão virar a ponto de chegar em um lugar onde elas não conseguem mais ver o ninho original. Por isso, nesse caso seja essa situação, está liberado e as pombas que eu encontrei lá são as pombas permitidas. Próxima Mishnah. Fala Mishnah. Beit Shammai omrim ein notnim et ali lekatzev alav basar beisile materim. Beit Shammai fala o seguinte, eu não posso pegar ali é um tipo de utensílio que eles usavam para moer
diversas coisas, que é chamado de clichê melatole isur, ele é usado para algo que é proibido de fazer no Yom Tov. O Beit Hillel matirim, Beit Hillel fala, não tem problema, já que você quer usar isso para cortar carne no Yom Tov é permitido, pode usar, não é uma tábua de cortar carne, é um tipo de tábua que usavam para coisas proibidas no Yom Tov, para moer coisas que não podia no Yom Tov. Então o Beit Shammai fala, olha, já que não é para algo permitido, não pode usar isso. E Beit Hillel falam que não, já que a sua intenção é usar isso para algo permitido, cortar carne, não tem problema nenhum, não é considerado mukse. Beit Shammai omrim, ein notnim et haor lifnei adorsan, velo yigbeinu ela im ken yeshimo kazait basar. Falam Beit Shammai, se eu fiz shchita no animal, que é permitido fazer no Yom Tov, peguei a carne, agora sobrou o couro, não posso colocar o couro num lugar onde as pessoas vão pisar ele. Parte do trabalho do couro é amassar ele, então às vezes eu vou colocar o couro num lugar onde as pessoas vão ficar passando para amassar. Fala Beit Shammai, é proibido fazer isso no Yom Tov. Eu posso fazer shchita, posso pegar a carne, mas o couro é mukse, eu não posso movimentar ele. Eu não posso nem mexer ele, a não ser que eu tenha pelo menos um pedaço de kazait, de carne, grudado no couro. Aí o couro não é mukse, mas se eu tirei toda a carne, o couro no Yom Tov é mukse. O Beit Hillel liberam movimentar o couro, porque senão a pessoa vai acabar não fazendo shchita e não comendo carne no Yom Tov. Beit Hillel liberam isso. Tana, fala pra gente a Gemara. Veshavim, she'im kitzev alav basar, she'asur letaltelo. Fala Braita o seguinte, Beit Shammai e Beit Hillel discutiram se eu posso pegar essa tábua especial que servia para coisas proibidas para cortar nela carne. Beit Shammai proibiram, Beit Hillel permitiram. Vem a Braita e fala que os dois concordam que uma vez que eu já usei a tábua, já cortei a carne, ela volta a ser mukse. O que Beit Hillel permitiram pegar essa tábua para cortar é só quando eu preciso realmente usar, mas se eu já cortei a carne, acabou, ela volta a ser mukse. Amar Abaye fala, Abaye machloket be'ali, aval betavra garme divrei kol mutar. Fala, Abaye, olha, a discussão do Beit Shammai e Beit Hillel é só nesse tipo de tábua que é feito para moer coisas, que é proibido no Yom Tov. Mas se eu tenho uma tábua de cortar carne, e cortar carne no Yom Tov é permitido, Beit Shammai concordam que pode. O que Beit Shammai proibiram é pegar algo que geralmente é usado para algo proibido no Yom Tov, para usar para cortar carne. Beit Shammai fala, não pode. Você tem que, isso daqui continua sendo proibido como uso original. E Beit Hillel falam que não, já que você pretende usar isso para uma necessidade permitida, não tem problema. Mas se é uma tábua de cortar carne, todo mundo concorda que é mutar. Fala Gemara pshita, fala Gemara, óbvio. O que Abaye veio lechadesh? Qual o hidush? Qual a novidade de Abaye? Óbvio que é isso. Alitnan, a Mishnah falou justamente da tábua proibida. Abaye vem e fala, olha, isso que discutiram na Mishnah sobre movimentar essa tábua proibida, é só a tábua proibida. Mas a tábua de carne, todo mundo concorda que pode. É óbvio, é sobre isso que está escrito na Mishnah. A Mishnah falou que o ali não pode, mas a tábua de carne não tem problema. Qual o hidush de Abaye? O que Abaye vem falar que a gente não saberia sozinho? O Odin da filo tavra garmen nami, vada katana lilo de hakohan de Beit Shammai, de Beit Hillel, de filo da varshmel tolei sur nami sharu kamash melan. Fala o seguinte, olha, eu poderia dizer que a verdade é que eles discutiram nos dois assuntos, tanto na tábua de moer coisas, que é proibida, quanto na tábua de cortar carne, que é permitida. E Beit Shammai proíbem os dois. Isso que a Mishnah discutiu justamente na tábua de moer coisas é para te mostrar até onde Beit Hillel permitem. Eles permitem mesmo em uma tábua que geralmente serve para coisas proibidas. Mas a verdade é que a discussão é nos dois. Kamash Melan, Vinha Abaye nos ensina que não, que com relação à tábua de cortar carne, todo mundo permite, todo mundo concorda que é permitido. Por isso tem um hidush nas palavras de Abaye. Sem Abaye, eu diria que, olha, do mesmo jeito que discutiram com relação à tábua de moer comidas, discutiram também com a tábua de cortar carne. Vem Abaye e diz que não, na tábua de cortar carne não tem discussão e os dois permitem. E Kadem Abrim tem quem diga que o hidush de Abaye é o seguinte, a novidade de Abaye, que a gente não saberia sozinho, é o seguinte, Amar Abaye lonitze relafilu tavra garma chadetei. Maldetem amim lachmelot avarala kamash melan. O hidush de Abaye é o seguinte, mesmo uma tábua de cortar carne nova é permitido. O que Abaye vem falar, olha, com certeza, claramente, na Mishnah está escrito que discutiram sobre a tábua de moer coisas. Isso daqui Beit Shammai proíbem, Beit Hillel permitem. Mas uma tábua de cortar carne todo mundo permite, isso é óbvio, não tem dúvida. Essa é a conclusão básica da Mishnah. Abaye vem falar que mesmo uma tábua nova, que existe o risco da pessoa mudar de ideia e decidir, não vou sujar, não vou abrir essa nova,
Beit Shammai permite. Mesmo nessa tábua nova, Beit Shammai permite. É isso que a Abai vem Lechadesh. Uma tábua usada de cortar carne, é óbvio que pode. Mas o Hidush de Abai é dizer que mesmo uma tábua nova, que existe o risco da pessoa mudar de ideia, trazer a tábua para cá e falar, quer saber, não vou gastar ela, não vou estragar, não vou cortar a carne, e Lemafreia, retroativamente vai acontecer que ele movimentou essa tábua sem necessidade, Beit Shammai não suspeitam desse risco da pessoa mudar de ideia. É isso que a Abai vem dizer. E aí pergunta a o Beit Shammai lochash lemluchei, será que Beit Shammai não suspeitam desse risco que a pessoa pode mudar de ideia? Veatania, aí está escrito na Braita o seguinte, Beit Shammai amrim en molechim tabach vesakin etzel behemah, velo behemah etzel tabach vesakin. Falam Beit Shammai o seguinte, olha, embora é permitido fazer shkita no Yom Tov, é só quando você tem o shochet, a faca e o animal, um do lado do outro. Mas se o animal está no campo e o shochet e a faca estão em casa, e eu preciso levar o shochet e a faca até lá, ou trazer o animal até em casa para fazer shkita, Beit Shammai falam, não pode, isso é proibido. Se eu vou ter que levar de um lugar para o outro, se eu tenho que dar uma distância de chegar de um lugar para o outro, porque pode ser que o cara vai mudar de ideia. Então eu vou trazer o animal até aqui, e aí o shochet vai falar, não estou afim de fazer shkita, mudei de ideia, não quero. O dono do animal vai falar, quer saber? Não estou afim de comer carne mais. E ele movimentou o animal sem necessidade. Ou seja, Beit Shammai suspeitam que a pessoa vai mudar de ideia. Se está tudo junto, próximo um do outro, e o cara fala, olha, aqui está o animal, faz shkita, é na hora, não tem tempo de mudar de ideia, está liberado. Mas se tem que movimentar de um lugar para o outro, o Beit Shammai fala, existe o risco da pessoa acabar mudando de ideia, e é proibido. O Beit Hillel, e Beit Hillel liberam. Outro caso igual, Beit Shammai fala, eu não posso levar tavlinim, temperos e coisas que precisam ser moídas até o moedor, porque pode ser que no meio do caminho eu vou mudar de ideia, eu vou ter movimentado isso sem necessidade. Também não o negócio de moer, o moedor até o que precisa ser moído. Se está tudo junto, na hora eu faço isso e está ótimo, mas se eu preciso levar de um lugar para o outro, existe o risco do cara mudar de ideia, é proibido. O Beit Hillel e Beit Hillel fala, não tem problema, pode movimentar, pode levar de um lugar para o outro. Ou seja, a gente vê que Beit Shammai suspeitam que a pessoa vai mudar de ideia. Então, como pode ser que venha a Abai e fala que Beit Shammai liberam pegar uma tábua de cortar carne nova para cortar nela carne? Pode ser que o cara vai mudar de ideia, porque Beit Shammai liberam isso. Do mesmo jeito que Beit Shammai proibiram levar o animal até o shochet, ou levar os temperos até o moedor, só se estiver próximo é permitido, porque pode ser que o cara vai mudar de ideia. Assim também, uma tábua de carne nova deveria ser proibido, de acordo com Beit Shammai. Por que é diferente? Fala que não, é diferente. Por quê? Fala Gumará o seguinte, olha, com relação ao animal, existe o risco do cara mudar de ideia. Pode ser que ele vai trazer o animal, ou vai levar o shochet até o animal, e vai ver que o animal não está muito gordo, o animal está meio fraquinho, e muda de ideia e fala, quer saber, deixa esse daqui, vou trazer outro animal. Existe o risco de mudar de ideia. Kderanami, com relação aos tavlinim, com relação aos temperos que ele precisa moer, também existe o risco do cara mudar de ideia. Por quê? Pode ser que no meio do caminho o cara fala, olha, quer saber, eu ia fazer essa comida, ia cozinhar isso, mas mudei de ideia, vou fazer outra coisa, não estou a fim de fazer essa comida, muito tempero, deixa quieto. Então pode ser que o cara vai ter movimentado todo o tempero ou moedor, mudar de ideia, ele trabalhou sem necessidade. Então Beit Shammai fala, isso é proibido. Mas aqui no caso da carne, que o cara já fez shritá no animal, e a carne está lá, a única coisa que eu devo fazer com a carne é cortar ela. Se eu não cortar ela, vai estragar, vai ficar sobrando. Nesse caso, Beit Shammai não vão dizer que o cara vai mudar de ideia. Nesse caso, não tem mais nenhuma opção, não tem mais o que fazer. Se ele deixar isso lá, isso vai estragar. Então, nesse caso, Beit Shammai concordam que é permitido trazer mesmo uma tábua de carne nova, porque o cara não vai mudar de ideia. Vamos mais um pouquinho. Beit Shammai amrim ein notim itaor vechulei. Então foi dito na Mishnah que Beit Shammai dizem que se eu fiz shritá no animal, a carne, o couro do animal é mukse, não posso trabalhar ele. Beit Hillel fala, olha, coloca num lugar onde tem gente passando, pisar, pisou. Tana fala braita, veshavim shemolcho alav basar letzali. Fala braita o seguinte, olha, não posso pisar, mas uma das formas de trabalhar o couro é salgar ele.
Então, Beit Shammai concordam que, embora eu não possa salgar o couro, não posso trabalhar ele, mas eu posso colocar a carne em cima do couro e salgar ela para tzali, para fazer ela grelhada. E aí, um pouco do sal que eu jogo na carne vai acabar caindo no couro, e isso já evita com que ele estrague. Isso, Beit Shammai permitem. Amarabai fala, bai, lo shanu ela letzalia, valekdera lo. Fala, bai, olha, isso que Beit Shammai permitiram é jogar um pouquinho de sal só para assar, para fritar a carne, grelhar a carne. Mas se eu quero carne muito salgada para fazer uma panela de carne, isso daqui é proibido. Isso Beit Shammai não permitem porque é uma quantidade grande de sal, que aí vai ficar reconhecido, vai ficar claro que a pessoa tem intenção aqui de salgar a próprio couro. Agora, pshita, letzalitnan. Agora, Abaye vem dizer o seguinte, olha, o que está escrito na Braita? Na Braita está escrito que é permitido salgar a carne para grelhar. Vem Abaye e fala só grelhar, e não para cozinhar. Agora, é óbvio, é isso que está escrito. Para grelhar, sim, e não cozinhar. Qual o reduz de Abaye? É a conclusão óbvia, não precisa de Abaye. O que Abaye vem dizer é que às vezes tinha um negócio que é grelhar dentro da panela, uma panela que não é feita, jogar muito sal. Às vezes, para grelhar, ele jogar uma quantidade maior de sal. Então, vem Abaye ensinar o seguinte, olha, isso que está escrito na Braita, que eu posso jogar sal na carne, e consequentemente vai cair um pouco no couro, quando eu jogo uma quantidade de sal feita para grelhar, é só para grelhar mesmo, mas tem uma situação em que às vezes jogam mais sal, mesmo para grelhar, que é jogado uma quantidade maior de sal, isso já não pode. Só pode uma quantidade mínima, mas não uma quantidade maior de sal. Ponto. Tanu Rabanan, fala Braita. En molchim et hachalavim ven me'apchim baem. É proibido salgar helev. Helev é o sebo da carne, certo? Que é proibido de comer. Não posso salgar isso no Yom Tov. Quando eu fiz shritá no animal no Yom Tov, eu posso pegar toda a parte da carne que é comestível, mas a parte que não é comestível, como o helev, o sebo, é uma parte da gordura proibida. Não posso pegar isso, não posso trabalhar isso, então não posso salgar isso daqui para ele não estragar. Ven me'apchim baem, nem posso ficar mexendo, isso daqui é mukse. Mishum Rabi Yoshua amru, shotchan baruach al gabei etidot. Em nome de Rabi Yoshua falaram, olha, eu posso colocar isso. Eles não tinham geladeira na época, então às vezes eles colocavam um pedaço de pano estendido e colocavam comida dentro desse pedaço de pano e ele afundava um pouquinho e ficava batendo vento e mantinha isso um pouco mais fresco para não estragar. Então, para eu não posso salgar, não posso realmente trabalhar, mas eu posso colocar no pano dessa forma para durar um pouquinho mais e não estragar até o fim do Yom Tov. A Rav Matna, Alachá que Rabi Yoshua. Rav Matna veio e falou que Alachá é como Rabi Yoshua, que isso daqui está liberado. E cadê Amri? Tem quem diga, mas Rav Matna é Alachá que Rabi Yoshua. Tem quem diga que Rav Matna falou que Alachá não é como Rabi Yoshua e é proibido fazer isso também. Agora, fala o seguinte, Bishlem alemada Alachá que Rabi Yoshua, de acordo com a versão que Rav Matna veio e falou que Alachá é como Rabi Yoshua, que eu posso colocar esse pedacinho de carne ali no pano para deixar ele um pouquinho mais fresco e não estragar, esse pedacinho de helev, desculpa, de sebo, então eu entendo por que ele precisou falar que Alachá é como Rabi Yoshua. Itzrich, foi necessário falar isso, por quê? Salkadata Hamina, eu poderia pensar que a regra geral com relação a Alachá é que Yahid verabim Alachá kirabim, quando eu tenho uma discussão entre muitos e um, a opinião é sempre como a maioria. Bem, Rav Matan fala que aqui nesse caso ela é como Rabi Yoshua. Por que Rav Matan teve que falar que ela é como Rabi Yoshua? Porque eu pensaria, olha, a primeira opinião é a opinião geral, a segunda opinião é de Rabi Yoshua, então geralmente a Alachá é como a opinião geral e não como Rabi Yoshua. Vem Rav Matan e fala, não, a Alachá é como Rabi Yoshua. Então foi um hidush. Porque ele falou Alachá como Rabi Yoshua, que é uma questão à parte, mas ele precisou falar Alachá como Rabi Yoshua, porque eu não saberia disso automaticamente, porque geralmente eu falo Yahid verabim Alachá kerabim, quando eu tenho um contra muitos Alachá como a maioria, vem Rav Matan e fala aqui Alachá como Rabi Yoshua. Ele alemã de amarelo na Kapshita, mas de acordo com a versão que diz que Rav Matan falou em Alachá que Rabi Yoshua, que Alachá não é como Rabi Yoshua, é óbvio, Yahid verabim Alachá kerabim. Quando tem uma discussão entre Yahid verabim, Rabi Yoshua contra muitos, Alachá como muitos, não precisa falar que Alachá não é como Rabi Yoshua, isso já é óbvio. Fala que mal deteima, mistaber também de Rabi Yoshua, fala que não. O que eu poderia pensar? Eu poderia pensar que o motivo de Rabi Yoshua é muito bom. Embora geralmente Yahid verabim Alachá kerabim, eu sigo a maioria, aqui Rabi Yoshua tem um motivo muito bom para o que ele falou. Por quê?
Se eu impedir e falar para a pessoa, olha, o Helev, o sebo, deixa lá, não toca, nem coloca ele para refrescar, nem põe ele na geladeira, não faz nada com ele, mimna veloshachit, o cara fala, olha, quer saber? Então eu não vou fazer shkita, então eu não vou comer. Então o motivo de Rabi Yoshua que ele liberou fazer isso é muito bom. Kamash Melan, que ela não é como Rabi Yoshua. Kamash Melan, que mesmo assim, mesmo que o motivo de Rabi Yoshua é muito, muito bom, continua sendo proibido, certo? Por isso ele deve falar isso. Mais um pouquinho para a gente chegar na Mishnah. O Mishnah Meor Lifnei Dorsan, pergunta qual a diferença? Na nossa Mishnah, Beit Hillel permitiram colocar o couro num lugar onde as pessoas passam para pisar, vão pisar em cima do couro e vai começar a trabalhar ele. Ou seja, Beit Hillel permitiram pegar o couro e colocar ele num lugar onde ele vai ser trabalhado e vai evitar com que ele estrague. Porque aqui, com relação ao sebo, eu não posso fazer a mesma coisa. Qual a diferença? Porque o couro Beit Hillel permitiram e no sebo não. Fala Gemara, atam virando a mud, yudalef amudbet, atam lomu chechamilta, mishum dechazi lemisgalei. Misgalei. Vírgula, já vamos continuar. Fala Gemara, no caso do couro, quando eu coloco o couro ali estendido no chão, não está muito claro qual a minha intenção. Tá bom que vai ter gente passando, pisando e trabalhando o couro, mas qualquer pessoa que vê que eu coloquei o couro ali no meio, pode ter pensado, olha, o cara colocou o couro para deitar, ele quer descansar lá. Não está claro que a intenção é trabalhar o couro. Por isso Beit Hillel permitiram, porque não está claro que a intenção é algo proibido. Mas com relação a colocar o sebo ali em cima, no pano estendido para refrescar, a Telemeimar, o cara, se a gente liberar para ele isso, e não tem nenhuma explicação boa por que ele está fazendo isso. O único motivo que ele está fazendo isso é realmente para evitar com que o sebo estrague, não é para deitar em cima igual no couro. Então o que a pessoa vai pensar? Por que Rabanan me permitiram colocar o sebo ali nesse pano estendido para refrescar? Para quê? Para não estragar. Aí o cara vai pensar, tá bom, se Rabanan me liberaram fazer alguma coisa para evitar com que estrague, qual a diferença se eu vou colocar o sebo ali no pano estendido ou se eu vou salgar ele? E aí o cara vai acabar salgando, isso daqui com certeza não pode. Então Rabanan liberaram, se liberaram uma coisa pequena, o cara vai pensar, liberou isso, liberou geral. No caso do couro, ele não vai pensar isso, porque o couro, ele vai falar, olha, Rabanan não liberaram trabalhar o couro, liberaram colocar ele no caminho, porque as pessoas vão deitar em cima. Tem um motivo bom para fazer isso. Tem um motivo permitido para fazer isso. Então é diferente. No couro foi liberado, mas no caso do sebo, não. A maravilha da Mashmuel, a maravilha da Mashmuel, molech adam kama chatichot basar bebat echad, aval bishi não tzarich ale chaticha achat. A maravilha do nome de Shmuel, com relação a salgar a carne. Salgar a carne no Yom Tov é permitido se eu pretendo comer essa carne, mas não deixá-la salgada para comer na terça-feira ou na quarta-feira, ou alguns dias depois. Porém, fala na vida em nome de Shmuel, se eu tenho um monte de carne junta, eu posso salgar tudo de uma vez só, mesmo que eu só pretendo comer uma, porque eu estou fazendo isso de um esforço só. Eu vou jogar um saco de sal em cima de toda a carne de uma vez só e acabou. Salgar carne por carne, cada um em um pratinho, não posso. Porque eu vou estar trabalhando a carne com a intenção de comer isso depois do Yom Tov. No Yom Tov eu não posso me esforçar por algo que vai acontecer em outro dia. Mas se eu salgo tudo de uma vez só, não tem problema. Ravada Barmat na Maarimu Malach Garma Garma. Ravada Barahav, ele tinha outro jeito de fazer isso, de salgar toda a carne. Ele fazia o seguinte, algo que chamando Aramá, é uma enganação. Em certas situações, para evitar a perca de dinheiro, foi permitido. O que ele fazia? Ele pegava um pedaço de carne, falava, eu vou comer esse pedaço de carne hoje no almoço, vou cozinhar ele hoje no almoço de Yom Tov, salgava. Depois que ele acabou de salgar, ele pensava o seguinte, falava, quer saber, não quero esse pedaço, deixa esse de lado, vou comer outro. Trazia outro pedaço de carne e falava, eu vou comer esse hoje no Yom Tov. Salgava ele, depois de salgar ele pensava, quer saber, não quero esse também, quero o próximo. E assim ele fazia até que ele salgava tudo. É um tipo de aramá, um tipo de fingimento, de falsidade, é uma mentira, mas aqui, para evitar prejuízo no Yom Tov, foi permitido. Então, chegamos até a próxima Mishnah. Exato Hashem, amanhã continuamos.